Boa tarde, amados e amadas de Deus, seguidores do meu canal no YouTube. Hoje, 12 de janeiro, quarta-feira de 2022, vamos retomar o Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 12, e vamos refletir sobre o início do ministério de Jesus. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, ele foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zabulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zabulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo, assentado em trevas, viu uma grande luz, e para os que estavam assentados na região e sombra da morte, raiou a luz. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Logo, Jesus começou a formar o seu ministério, convidando os discípulos. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, ele viu os dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E disse-lhes: então eles, deixando logo as redes, seguiram-no, e adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com o seu pai, consertando as redes. Logo Jesus os chamou. Eles, deixando imediatamente o barco e o seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e trazia-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão de gente da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e além do Jordão. Meus irmãos, nos chama a atenção que Jesus, o tempo todo, além de convocar a todos, dizendo que era chegado o reino de Deus, é chegado o momento de arrependimento, o momento da partilha, o momento do perdão, ele, por ser filho de Deus, curava a todos que dele o aproximava. Está escrito no Evangelho de Mateus, de Lucas e vários outros. Lembrando aí, nós podemos retornar ao Antigo Testamento, as palavras do profeta Isaías, né? Que Jesus viria, levaria sobre ele todas as dores e enfermidades. Nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus e que veio ao mundo para nos salvar, para nos libertar, para nos curar, tanto físico como espiritualmente. E a maior bênção que nós podemos aproximar de Jesus e sabermos que Ele está nos dando, nos convidando novamente para a salvação eterna. Porque temos certeza que, se assim prosseguirmos, após o arrependimento, ele nos dará a salvação eterna, conforme disse o profeta Isaías, está lá no Isaías 53,
que ele levou sobre si tudo aquilo que nós sofreríamos. É momento de aflição, é momento de angústia, o universo passa, o planeta passa por tantas aflições, mas crendo na palavra de Deus, nós vamos sair em paz para a eternidade. O meu boa tarde a todos e até o próximo encontro. Boa tarde a todos os seguidores deste canal no YouTube. Meus irmãos, hoje nós vamos ao Evangelho de Lucas 6, dos versículos 17, 20 a 26, 13 de fevereiro de 2022. Bênçãos e ais, e descendo com eles, parou num lugar plano com um grande número de seus discípulos e também grande multidão de povo de toda a Judéia, de Jerusalém, da costa marítima, de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, os quais eram curados, e também a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude e curava a todos. E levando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, quando se separarem, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome, com mal por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia e exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu. Pois assim faziam seus pais aos profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Meus amados irmãos e irmãs, nós estamos diante de uma passagem do Evangelho de Lucas, em que ele fala desta situação do pobre e do rico. Mas quando ele fala, Deus fala aqui dessa passagem do pobre e do rico, o Senhor quer nos mostrar que bem-aventurado aqueles que são pobres de coração e humildes, aqueles que choram porque eles serão consolados, aqueles que sentem fome porque eles serão fartos. Essa fome aí, meus amados, não é a fome só do alimento, é a fome da palavra de Deus, é a fome da sede do Espírito Santo de Deus. Amados e amadas de Deus, nós sabemos que quantas pessoas que estão sem condições de ouvir a palavra de Deus, e mesmo assim aqueles que ainda não foram tocados pelo Espírito de Deus e que precisam tanto. Meus irmãos, eu creio que quando o Senhor fala aqui
que aqueles que são fartos da riqueza, né, tá vivendo a consolação na riqueza, ele está vivendo também uma pobreza do espírito. Ele também precisa de misericórdia, porque aprendemos de Jesus, que é manso e humilde de coração. Jesus disse assim, mas glória a Deus que nós aprendemos também com os nossos pais, que foram mansos e humildes de coração. Eu estou falando por mim, da minha família, do meu pai, da minha mãe, que muito me ensinou. E eu creio que a palavra de Deus, ela só veio afirmar aquilo que os meus pais me diziam e que praticavam, que é a caridade, a benevolência, a partilha, a paciência. E tenho certeza também que às vezes a maioria de vocês também hoje está vendo na palavra, mas já é o que vocês vivem, a maioria ou todos vocês, quem sou eu para dizer isso, né? Todos podem estar vivendo apenas a confirmação no Evangelho, porque nós já aprendemos com nossa família, no seio familiar. Meus amados e amadas de Deus, nos deixa muito esperançosos, porque Deus é tão maravilhoso que Ele envia Jesus para nos ensinar com toda mansidão. Vamos refletir, né, mais nesta passagem, tendo a certeza que diante de nós tem a vida e a morte. Nós temos que saber escolher. Quando a gente fala tem a vida e a morte diante de nós, não é a vida final aqui na terra da nossa carne, é a vida espiritual, que nós estamos caminhando em busca da salvação. E para isso nós temos que levar em conta os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para alcançarmos a graça dele. O meu boa tarde a todos vocês e até o próximo, com o poder de Deus, nosso Deus Pai. Boa tarde a todos os meus amigos e amigas, seguidores deste canal no YouTube. Hoje nós vamos ao Evangelho segundo São Marcos, pregação de João Batista. Princípio da boa nova de Jesus Cristo, filho de Davi, conforme está escrito no profeta Isaías, no livro do profeta Isaías. Eis que envio o meu anjo diante de ti, e ele preparará o teu caminho. Há uma voz clama no deserto, traçai o caminho do Senhor, aplanai as suas veredas. Está no livro de Mateus 3.1, Isaías 40.3. João Batista apareceu no deserto e pregava um batismo de conversão para a remissão dos pecados. E assim, e saíam para ir ter com ele toda a Judeia, toda Jerusalém, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. João andava vestido de pelo de camelo e trazia um cinto de couro em volta dos rins, e alimentavam-se de gafanhotos e mel silvestre. Ele pôs-se a proclamar: depois de mim vem outro mais poderoso do que eu, ante o qual não sou digno de me prostrar para desatar-lhe a correia do calçado. Eu vos batizei com água,
e ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. Palavra do Senhor. Meus amigos, amados e amadas de Deus, nós podemos observar que a vinda de Cristo já era profetizada pelo Isaías, e o João Batista repetia isso, que está lá no Evangelho de Mateus também. Não só João Batista repetia, mas está no Evangelho de Mateus. Nós sabemos que o batismo que nós recebemos é com o Espírito Santo, né? Por isso que nós vamos aclamar agora ao Espírito Santo de Deus, vamos clamar o Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo este mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus amados, todos nós devemos, em nossas orações, em nossas petições, clamarmos a presença do Espírito Santo, porque Ele é luz para as nossas vidas e nos dá a força, nos dá entendimento. E Jesus, quando foi para o Pai, ele respondeu para os discípulos: eu vou para o Pai e deixo o Espírito Santo com vocês. Por isso, clamemos o Espírito Santo em todos os dias das nossas vidas aqui na Terra. O meu boa tarde a todos vocês e até o próximo encontro com o poder de Deus. Bom dia a todos os seguidores deste canal no YouTube. Hoje, domingo, 27 de fevereiro, o último domingo do mês, nós vamos ao lema: enxerga, pois, de novo, e a tua fé te salvou. Vamos começar o nosso dia com o sinal da cruz, que é dever de todos nós cristãos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai que nos criou, do Filho que nos remiu, do Espírito Santo que nos santifica. Amém, Jesus. Vamos pedir a iluminação do Espírito Santo por ser uma oração espontânea. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. E renovareis a face da terra, e tudo será criado. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo este mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus amados, nós vamos lembrar hoje, dia 27 de fevereiro, que foi um dos grandes devotos da Virgem Maria. Nasceu na Itália e deixou em sua vida humana sua vocação, que era o amor e a paz. E o seu nome de batismo foi Francisco.
Então, vamos pedir à juventude que lembremos dessas pessoas que aqui na Terra viveram e que demonstraram amor, paz, fraternidade, caridade. Por outro lado, nós vamos consagrar a Deus em totalidade toda a nossa vida com essas duas situações, a oração e a penitência. Porque orar é simples, é nós estarmos com o coração quebrantado diante de Deus e fazermos as nossas petições, os nossos agradecimentos, os nossos louvores. A penitência já é um hábito que nós temos que adquirir, porque oração, penitência e jejum são afirmações que estão na palavra de Deus para eliminarmos do nosso sentimento, do nosso pensamento, as máculas e renovarmos, iluminando todo o nosso ser. Vamos lembrar de São Gabriel, das dores e fazermos uma oração a Deus. Ó Deus, concedei-nos pelas preces de São Gabriel, a quem destes perseverança na imitação de Cristo, pobre e humilde, seguir a vossa vocação com fidelidade e chegar àquela perfeição que nos propusestes em vosso Filho, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Louvado sejas, Senhor, pelo dom da vida. Vamos a um trecho bíblico. Está em 1 Timóteo 2, 5 e 6, os versículos. Pois há um só Deus e um só mediador entre os homens, entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Este foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Ouçamos esta palavra, que só há um mediador entre o homem e Deus, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, meus amados, clamemos a Jesus pelo precioso sangue que Ele derramou na cruz para nos salvar e nos resgatar do pecado, ensinando-nos como devemos proceder para agradar o coração de Deus. E quando os apóstolos pediram, Mestre, nos ensina a orar, Ele ensinou o Pai Nosso. Vamos agora a esta prece, que é o Pai Nosso, diante do nosso Deus, do nosso Pai, pedir a Jesus que leve esta oração até o trono de Deus, em favor de todos nós que estamos aqui neste universo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Jesus, livra-se, porque vós sois o reino, o poder e a glória para sempre. Ó Deus, Pai, grande e poderoso de Israel, estamos confiantes na graça e no poder, por intercessão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que assim seja. Amém.
O meu bom dia a todos e que nós tenhamos um domingo na paz e na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aceitando tudo aquilo que o nosso Deus tem para nós. Bom dia a todos os seguidores deste canal no YouTube. Hoje, segunda-feira, 7 de março, nós vamos ao Evangelho de Lucas 17, dos versículos 1 ao 10. Sobre os escândalos. E disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançada ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Sobre o perdão. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe, e se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia que vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Sobre a fé. E disse o Senhor, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira, desraiga-te daqui, planta-te no mar, e ela vos obedecerá. E qual de vós terá um servo a lavrar, ou, apacentando e voltando ele do campo, lhe diga, chega-te e assenta-te à mesa? E não te diga antes, prepara-me a ceia, cinge-te, e serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Porventura, dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Meus amigos e amigas, seguidores deste canal, nós estamos diante do Evangelho de Lucas 17, das palavras de Jesus. São afirmações de Jesus. Palavras que devemos refletir e colocá-las em prática. Meus amados, é uma lição para a vida. E se não conhecíamos, porque eu estou falando por mim, ler a palavra eu já li, mas refletir sobre a palavra, eis a questão. Nós estamos diante de mandamentos, porque são palavras de Jesus, quando os discípulos falam, os discípulos dizem, e Jesus responde. Jesus responde dizendo que é impossível que não venham escândalos, mas ai daqueles por quem vierem. Maria, vai Jesus, valei-nos. Melhor lhe fora que pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e lhe lançassem ao mar, do que tropeçar um destes pequenos. É mandamento sério. Mandamento que nós estamos a cada minuto necessitando de refletir sobre o perdão. Jesus chama atenção de uma maneira veemente sobre o perdão.
Sem perdão não há salvação. Se nós não perdoarmos os nossos irmãos, como é que nós vamos pedir a Deus o perdão dele? O próprio Pai Nosso nos ensina sobre a fé. Jesus afirma para os discípulos, que os discípulos estavam com pouca fé. Imagine, meus irmãos, nós que somos assim, eu vou falar por mim, a gente tem fé, mas mais desprovidos que os discípulos de Jesus, porque eles tiveram a oportunidade de estarem aqui na terra, lado a lado com Jesus. Nós sabemos que nós estamos lado a lado com Jesus em espírito, e os discípulos estiveram com Jesus em carne aqui na terra, Jesus feito homem. Mas Deus é maravilhoso, porque à medida que nós temos conhecimento e que nós estamos diante de Deus, pedindo a Ele a misericórdia em nome de Jesus, Deus é grande para nos perdoar, para nos livrar e para nos dar o entendimento. Fiquemos com esta reflexão, meditemos e vamos colocar em prática todos os segundos das nossas vidas. O meu bom dia a todos vocês, com a voz embargada. Hoje, nesta segunda-feira, 7 de março, nós vamos a uma meditação amorosa sobre a santa perpétua e a felicidade dos mártires. Mártir significa ser testemunha, significa dar testemunho. É o que hoje nós somos chamados a ser. As santas perpétua e felicidade, cujo relato do martírio chegou até nós, são exemplos de como hoje podemos ser testemunhas de nossa fé, sendo sinal de oferta da nossa vida por causa de Cristo, no nosso cotidiano. Hoje, nesta oração, rezemos por todos aqueles que dão testemunho de Jesus nas suas vidas. Todos que se renderam e mergulharam no mais profundo amor dentro de si e descobriram a força de viver como testemunhas de Cristo. Vamos render e mergulhar novamente, sem preocuparmos em entender. A vida ultrapassa qualquer entendimento. Deus, que nos deu a graça de pensarmos e focarmos em viver e o sonho de Jesus para todos nós. Vivermos o sonho de Jesus para todos nós. Vejamos no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, dos versículos 31 a 46. Jesus nos apresenta esta bela expressão: vinde, benditos de meu Pai, um belo e forte chamamento em que Jesus nos chama a estarmos a serviço do reino. Hoje nós somos convidados por Jesus a identificarmos com esses benditos do Pai.
Isso mergulhados nas palavras de Jesus. Podemos sentir que Ele nos chama continuamente ao seu encontro. E o que devemos fazer, meus amados? Porque Jesus manifesta nos gestos de cada irmão, cada cristão. Vamos pedir Jesus a misericórdia para podermos seguir os momentos mais difíceis das nossas vidas. Porque Ele quer iluminar os nossos caminhos. Nós vamos hoje em nossas orações, em nossas preces, meus amados, fazermos as nossas orações pelos nossos irmãos que estão em situações de maior fragilidade, principalmente os cristãos, nossos irmãos que estão perseguidos, em situações de guerra, de enfermidade, de desamparo, de desamor. Então vamos à nossa súplica amorosa. Bendigamos a Jesus, nosso Salvador, que pela sua morte nos abriu o caminho da salvação, e oremos. Guiai-nos, Senhor, em vossos caminhos, Deus de misericórdia, que pelo batismo nos destes uma vida nova. Fazei que dia a dia nos configuremos cada vez mais à vossa imagem. Ensinai-nos a ser hoje alegria para os que sofrem, e a vos servir em cada irmão ou irmã que precisa de nossa ajuda. Ó Senhor Deus e nosso Pai, nós estamos diante dos vossos ensinamentos e nós sabemos que temos que pedirmos a misericórdia para a melhoria das nossas atitudes, das nossas ações. Vamos pedir a Deus que nos dê essa força, nos dê a paz e nos dê a luz. O meu bom dia a todos vocês. Que nós tenhamos um dia na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, praticando tudo aquilo que Ele nos ensinou. Bom dia a todos os seguidores desse canal no YouTube. Hoje nós vamos ao Evangelho de Mateus 10, dos versículos 2 até o versículo 25. A missão dos 12 discípulos. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem, para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são: o primeiro, Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão, canaanita, e Judas Iscariotes, o mesmo que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em casa de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai.
Não possuais ouro, nem prata, nem cobre, nem em vossos cintos. Nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber que nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Porém, se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelha ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores, dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não estejais cuidadosos de como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai, o filho, os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Misericórdia. E odiados de todos sereis causa do meu nome, mas aquele que preservar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor? Basta ao discípulo ser como seu mestre e o servo como seu senhor. Se chamarem Belzebu ao pai de família, quanto mais os seus domésticos. Meus amigos e amigas, nós estamos diante da missão dos 12 discípulos, não é? De Jesus, dos 12 apóstolos de Jesus. E vejamos a recomendação que Jesus fez a esses discípulos. Meu Deus, quantas recomendações que Jesus fez, todas, ele era Deus, ele estava com o Espírito de Deus, todas com sapiência, e nós devemos voltar aos nossos olhos para essa chamada de atenção. O que me chamou muito a atenção aqui, Jesus enviou os discípulos e disse para eles curar os enfermos, purificar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, e de graça eles receberam, de graça eles iriam fazer. Muito bem. Veja só essa parte aqui, o quanto nós podemos refletir. Outra situação é esta, que Jesus fala, se a casa for digna, que os discípulos deixassem a paz. Mas se a casa não fosse digna, que eles levassem a paz voltaria para eles, para os discípulos. Meu Deus! Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Senhor, Senhor. Porém, se não for digna, torne para vós a vossa paz.
Só aqui dá para nós imaginarmos o quanto é necessário, meus amados e amadas de Deus, nós estarmos diante da paz e buscando a paz, até para que possa entrar em nós esta paz possa vir do Espírito Santo de Deus. Nós temos que ser promovedores da paz. Quando nós estamos falando nesta passagem aqui dos 12 discípulos, da missão deles que Jesus deu a eles, nós só fomos até o versículo 25. Temos muito que refletirmos e orarmos. Fiquemos então com esta passagem de Mateus e até o próximo encontro com o poder do nosso Pai e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em nossas vidas, meus amados. Até o próximo encontro na fé, com a fé em Deus e o poder de Jesus. Boa tarde a todos os seguidores deste canal no YouTube. Hoje, dia 18 de março, sexta-feira, nós estamos na segunda semana da Quaresma, do ciclo pascal, tempo da Quaresma do ano C. Vamos, com gestos e obras, louvar a Deus. Vamos pedir ao Senhor, nosso Pai, que envie para nós o auxílio e socorro, como era no princípio, agora e sempre. Meus amigos e amigas, vamos voltar os nossos olhos para as maravilhas da criação de Deus, que está registrado no livro do Salmo 104, no livro de Deus, no Salmo 104, as maravilhas da criação divina. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, Tu és magnificentíssimo e estás vestido de glória e de majestade. Ele se cobre de luz como de um vestido, estende os céus como uma cortina. Põe nas águas os alicerces dos seus aposentos, faz das nuvens o seu carro, anda sobre as asas do vento, faz dos ventos seus mensageiros e dos relâmpagos seus ministros. Lançou os fundamentos da terra para que não vacile em tempo algum. Tu cobristes com o abismo, como um vestido, as águas estavam sobre os montes. A tua repreensão fugiram. A voz do seu trovão se apressaram. Subiram por sobre os montes e desceram aos vales, até ao lugar que para elas fundastes. Limites lhe pusestes, que não ultrapassarão, para que não tomem mais a cobrir a terra, para que não tornem mais a cobrir a terra, para que não tornem. Ó Deus, vós fazes nascer as fontes nos vales, as quais correm entre os montes. Dão de beber a todo animal do campo, os jumentos monteses matam a sua sede. Junto delas, as aves do céu terão a sua habitação, cantando entre os ramos. Ele rega os montes desde as suas câmaras, a terra farta-se do fruto das suas obras. Meus amigos e amigas, nós estamos diante das promessas do Senhor, do nosso Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, meus amados, vamos, Jesus chama a atenção aqui, Deus chama a nossa atenção aqui, através da vinda de Jesus, para a obediência,
para cumprirmos tudo aquilo que é mandamento, tudo que foi escrito como mandamento, que Ele fará por nós as maravilhas. Lá no Salmo 50, lá em Isaías 53, diz: meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. E ele, na verdade, regava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Meus amigos e amigas, nós estamos observando aqui que Deus, por amor a nós, enviou Jesus. E ele foi tratado como malfeitor, carregou sobre si todos os males que havia sobre a humanidade. E nós precisamos louvar e bendizer o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e pedir ao Espírito Santo que nos ajude, que interceda junto ao nosso Deus, junto a Jesus Cristo. Conforme mesmo Jesus disse: irei para o Pai, mas deixo com vocês o Espírito Santo, promessas de Jesus para com os discípulos e para conosco também, porque nós somos seguidores de Jesus. Meus amados, vamos refletir nesta passagem do Salmo 104, vamos buscar lá no livro de Isaías estas promessas que Jesus, antes mesmo de vir, o profeta Isaías já profetizava a vinda de Jesus e disse tudo o que Jesus faria por nós. Então permaneceremos na fé, meus irmãos. O meu boa tarde a todos e até o próximo, com o poder de Deus. Bom dia a todos os seguidores desse canal no YouTube. Hoje, 1º de março, do ano de 2022, terça-feira da 8ª semana do tempo comum do ano C. Agradecemos a Deus por mais um mês que se inicia pela fé no nosso Senhor e Salvador e Criador, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo de Deus. Nós vamos iniciar hoje a palavra de Deus com uma exortação apostólica de alegria do Evangelho, fazendo a oração espontânea ao Espírito Santo e a Deus. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vamos ao Salmo 97 ou 98, de acordo a Bíblia, se evangélica ou católica, né? No Salmo que nós temos aqui, 97, nós vamos cantar ao Senhor, a majestade de Deus. O Senhor reina, regozije-se e a terra alegrem-se as muitas ilhas. Nuvens e escuridão estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Justiça e juízo são a base do seu trono. Um fogo vai adiante dele e abrasa os seus inimigos em redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo. A terra viu e tremeu. Os montes derretem como cera na presença do Senhor.
na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Confundidos sejam todos os que servem imagens de escultura, que se gloriam de ídolos. Prostai-vos diante dele, todos os deuses. Sião ouviu e se alegrou. Os filhos de Judá se alegraram por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o mais alto sobre toda a terra. Tu és muito mais exaltado do que todos os deuses. Vós que amais ao Senhor, odiai o mal. Ele guarda as almas dos seus santos. Ele os livra das mãos dos ímpios. A luz semeia-se para o justo e alegria para os retos de coração. Alegrai-vos, ó justos, no Senhor, e dai louvores à memória da sua santidade. Este salmo, meus amados, ele é um salmo que significa a primeira vinda do Senhor e a fé de todos os povos. Porque a presença de Deus, nosso Salvador Jesus Cristo, vem atender a oração, as nossas orações. Nós clamamos dia a dia das nossas aflições e fazemos sim súplicas. Faremos sim súplicas, a oração do vosso amado Filho, que clama nos membros do seu corpo, Ele que é Deus, Jesus que é Deus. Já lá no livro de Isaías 55, capítulo 55, versículo 1, nós podemos observar: ó vós todos que estáis com sede, vinde às águas, vós que não tendes dinheiro, apressai-vos, vinde e comei, vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite, sem nenhuma paga. Meus amados, no coração de cada pessoa que cuida da outra pessoa, em essência existe o doce mel de saber que estamos todos conectados. Como eu faço por ti, faço por mim. Somos canais do amor o tempo todo, uns dos outros. Nós somos o amor. Nas idas e vindas de todos os dias, nós podemos sentir. Não é fácil encontrar tempo para cuidar do coração. Deixemos que o Senhor venha ter conosco. Deixemos que o Senhor venha tomar conta do nosso coração. Pode ser que não sintamos nada, apenas deixemos que o Senhor possa estar conosco. Permitamos que Ele venha habitar em nosso coração. O Senhor despertará a graça da esperança em nosso ser, porque o evangelista Marcos, ele narra esse verdadeiro drama dos discípulos de Jesus, lá no capítulo 10, nos versículos de 28 a 31. Assim começou Pedro, diz, do versículo 28 a 31, a dizer a Jesus: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida, e no mundo futuro a vida eterna. Vejam, meus amados, que Jesus é profundamente transparente com Pedro,
E nós podemos, nesta meditação amorosa, sentir nos relato de Marcos este drama dos discípulos e a firmeza de Jesus. Oh, glorificado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que todos nós, meus amados e amadas de Deus, coloquemos a serviço no nosso Rei Jesus, que veio para nos dar vida e vida em abundância. Glórias e glórias a Jesus Cristo, ao nosso Deus Pai, Deus Filho e ao Espírito Santo. O meu bom dia a todos.